E ontem, infelizmente, nós amanhecemos novamente com a notícia de que Bolsonaro estava no hospital e isso é sequela daquele atentado que ele sofreu e que até hoje, misteriosamente, está sem solução. Vamos falar sobre esse episódio. Parece que Bolsonaro teve uma melhora, mas também sobre como a mídia noticiou e algumas reações nojentas na internet. Vamos desmentir fake news, vamos falar sobre Janaína que está encarnando o seu modo Ruth justo no ano de eleição. Olha que coincidência. Temos mais peripécias do seu marreco, vulgo Sérgio Moro, e um caso bizarro e muito estranho de um jornalista que desmaiou ao vivo. E eu quero contar mais uns pormenores dessa história para vocês. Então, se já gostaram das pautas de hoje, me ajudem a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Vamos começar falando sobre as últimas notícias de Bolsonaro, que foi às pressas para o hospital ontem, e a notícia vem do Correio Brasiliense. Bolsonaro apresenta melhora clínica e faz caminhadas pelo hospital, diz o boletim médico. De acordo com o hospital, o presidente não apresenta febre ou dor abdominal. Conforme protocolo do hospital, Bolsonaro também realizou um exame para ver se ele está com aquela gripe do momento, o qual deu negativo. Guardaram bem a informação? Negativo. Como é que a CNN noticiou? Que o tal de teste tinha dado positivo. Mas aí não é fake news. No máximo eles vão soltar aquela notinha, erramos, ou vão apagar e vão se fazer de louco e não vão mais falar sobre o assunto. Mas ainda sobre o fato de Bolsonaro estar no hospital, eu até quero aproveitar esse gancho e recomendar para vocês o documentário Nem Tudo Se Desfaz, que é um importante registro do nascimento dessa nova direita no Brasil, desde as manifestações de 2013 até a eleição do Bolsonaro. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram comprar o documentário. E aí, imediatamente surgiram reações daquelas pessoas que vivem dizendo que pregam o amor, a empatia e escrevem coisas desse tipo aqui. Zé de Abreu, que foi assunto do vídeo de ontem, se não assistiu, assista. Ele postou a seguinte linda mensagem com o ódio do bem: amor. Que prazer eu sinto ao saber que o filho, de uma quenga passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta. Que exploda em Melda. Olha só que mensagem linda de amor, né? Esse daqui não tem problema nenhum. Agora, sim, se não fosse o Zé de Abreu, vamos colocar, em vez de quem tweetou uma mensagem desse tipo, seu Zé de Abreu, que fosse qualquer apoiador do Bolsonaro. E o alvo dessa notícia, vamos supor, por exemplo, um ministro do STF tivesse ido parar no hospital e um apoiador do Bolsonaro postasse uma mensagem desse tipo. No outro dia, já teria a Polícia Federal pegando a pessoa para ir para o Chilindró. Mas não foi só o Zé de Abreu, não. Aqui eu trago a matéria do Poder 360 para a gente analisar o discurso dessa manchete. Usuários voltam a questionar esse episódio aí da facada no Bolsonaro. Eles não estão atacando. De novo, né? Se a situação fosse diferente, como eu expliquei aqui, um apoiador do Bolsonaro escrevendo algo desse tipo, eles iam falar em ataques, em discurso de ódio e todos aqueles chavões que a esquerda vive usando. Mas como, né, é contra o Bolsonaro, aí é um questionamento. E aí eu peguei só duas mensagens, mas tem várias e várias e várias. Teve que chamar o médico que operou da fakeada. Inclusive, eles espalham mentiras dizendo que aquilo ali nunca existiu, que foi tudo, encenação do Bolsonaro. Pois outro poderia descobrir que nunca houve coisa alguma. Esse é um verdadeiro FDP mentiroso. E esse outro perfil, eu peguei esses prints aqui da matéria do Poder 360. Por isso que eu tô mostrando os nomes, porque tá público lá. Bom dia, amores e amoras. Ai, como ela é lindinha.
É impressão minha ou toda vez que o verme se sente acuado, ele reinventa esse episódio aí do atentado? O cara já começou o ano metendo atestado. Falta pouco, minha gente. Lula no primeiro turno. São essas pessoas aqui que estão apoiando a esquerda. E por falar aí, né, nessas narrativas, nesse jogo de palavras, eu trouxe essa outra matéria aqui para vocês do antagonista, porque teve uma deputada conservadora do Partido Republicano lá nos Estados Unidos que foi banida do Twitter, porque ela estava espalhando supostas fake news sobre aquele medicamento que ninguém pode questionar. Aí o antagonista foi lá e postou o seguinte: Bia Kicis dos Estados Unidos, olha a viagem dos caras, é banida do Twitter. Que coisa linda. Será que o Twitter tá preocupado mesmo em tirar as pessoas que são radicais da plataforma? Porque se for assim, como é que a gente explica, trouxe a matéria do El País aí para vocês, os talibãs no Twitter? E fora outros ditadores, né? Tem um ditador da Venezuela, tem outros ditadores, inclusive os talibãs que proíbem mulheres de viajar sozinha, de trabalhar e de tantas outras coisas. Mas esses aí não são radicais. Eles podem permanecer na plataforma. É sim, é tudo pelo amor e pela paz. E aí, aproveitando a esteira desse assunto que estava em alta, que era o Bolsonaro no hospital, vemos Janaína Pascoal postando o seguinte: colocaram tanto o olho gordo na viagem do presidente que o pobre até adoeceu. Não, o problema não foi olho gordo. O problema foi um atentado que ele sofreu e que era uma pessoa afiliada ao PSOL. Casualmente, assim, casualidade. O cara tinha sido filiado ao PSOL, sofre esse atentado e vem Janaína tentar ganhar ali uns likes, afinal de contas é ano de eleição, todo mundo quer colar na imagem do Bolsonaro, porque sabe que o povo apoia sim o Bolsonaro, mas Paula Marisa e outras pessoas estão na internet para relembrar momentos como esse daqui. No início de todo esse negócio que a gente está vivendo, Janaína Pascoal queria que o Bolsonaro saísse da presidência até sem o impeachment. Olha só, vamos relembrar este momento aqui, afinal de contas, recordar é viver. O país não precisa de Bolsonaro. Bolsonaro tem feito muito mal ao Brasil. O país precisa desses pilares. General Mourão foi eleito democraticamente. Vocês aí votaram no Bolsonaro ou no General Mourão? Eu votei no Bolsonaro. O General Mourão foi de brinde. Ia ser a Janaína Pascoal, ia ser o príncipe, né? E na última hora deu uns escândalos lá, umas coisas meio estranhas. E aí foi o General Mourão. Mas não era algo assim que os conservadores, nossa, vou votar no General Mourão. Não. Mourão foi eleito democraticamente e ninguém pode acusá-lo de ser de esquerda. Olha, ele às vezes ele fala umas besteiras. Se os ministros militares retirarem apoio de Bolsonaro e Mourão, garantir esses dois pilares bem representados por Guedes e Moro, tá? Poderemos colocar o país no rumo rapidamente. Aliás, já que a gente está falando de Moro aqui, soube por fontes aí que não posso revelar que nos bastidores a Janaína Pascoal até o ano passado estava negociando aí com os partidos e dizendo que o candidato dela à presidência era o Moro. Vamos ver se esse ano vai mudar. Afinal de contas, né? Boba ela não é. Não há tempo para processo de impeachment moroso e desgastante. Ela não queria nem esperar o processo de impeachment. Eu tenho experiência para falar. Bolsonaro precisa, ao menos uma vez, colocar o Brasil acima, retirando-se. Ela estava pedindo que o Bolsonaro renunciasse. Temos um negócio aí a combater, empregos a resgatar e precisamos de alguma estabilidade. Então, o Bolsonaro é que gerava instabilidade no país, não esses outros poderes que não posso mencionar aqui por motivo de não quero ser presa amanhã. Mas vamos adiante. Já que eu falei sobre a Janaína, vou já dar um alerta aqui pro pessoal, porque o Eduardo Girão deu a seguinte declaração: voto em Sérgio Moro não é apenas de confiança, é de gratidão. Então tem muita gente às vezes que se deslumbra quando alguém fala uma ou duas coisinhas corretas. O Eduardo Girão teve uma boa atuação na CPI, foi atrás do negócio do consórcio Nordeste, mas
Ele não é um conservador. E, inclusive, a pauta daquele instrumento de defesa lá que é tão cara para os conservadores, o Girão é contra. Então, abram os olhos. Estamos em ano de eleição. E aí saiu essa outra notícia aqui ainda sobre a eleição do Moro, né? Moro deve concorrer ao Senado se não decolar nas pesquisas até fevereiro. E ele foi correndo desmentir mais essa fake news de pessoas que querem denegrir a imagem deste bastião da luta contra a corrupção, essa pessoa tão maravilhosa que é o ex-juiz Moro Iscariotes. Sobre a matéria de hoje do UOL, sou pré-candidato à presidência, não ao Senado. Sempre fui contra o foro privilegiado e não preciso de mandato. Não, para ter o foro privilegiado, precisa, amor, precisa sim. Não tenho receio de qualquer investigação, muito menos a de ministro do TCU sobre fato inexistente. Então declara logo ali, dá logo as informações que o TCU pediu, né? Afinal de contas, quem não deve não teme. A jornalista publicou a matéria sem me ouvir, né? Sem ouvir a parte envolvida. Estou focado na construção de projetos para o Brasil. Este cara é um elfo, é uma pessoa muito boa. Mas quando eu li isso aqui, juntei com a notícia, eu me lembrei de uma outra coisinha que eu queria ter comentado no vídeo de ontem, mas não comentei, que é essa notícia que saiu no Metrópolis. Campanha de Moro busca advogado especializado para combater fake news. Lembrando que esse ano teremos de volta aí a CPI da fake news. E eu linkei essas três postagens, né, artigos e postagens, porque o pessoal da extrema imprensa pensa na cabecinha deles que esse negócio de censura, de derrubar conta da internet, não vai acabar se virando contra eles, porque eles mandam os outros estudarem história, mas eles mesmos não estudam. Todo regime totalitário é assim. Quando assume, aqueles que estavam apoiando, sem se fizer uma coisinha, pisou fora da linha, como por exemplo ali, publicou a matéria que o Moro pode ser que venha concorrer ao Senado e não à presidência, rola a cabeça daqueles que estavam apoiando os revolucionários. Sempre foi assim. Então, abram os olhos. E detalhezinho também, né, já que nós estamos comentando isso, esse advogado será pago com o meu, o seu, o nosso dinheiro, o dinheiro do fundão. Aquele que ele vive dizendo que não gosta do fundão. Mas o salário dele, o salário do Deltan, o advogado, para censurar as tuas postagens que incomodarem ele, porque na verdade a gente sabe que no fundo, o que incomoda não é a mentira, são as verdades inconvenientes. Aí passemos para o caso muito bizarro desse apresentador aqui, esse jornalista que desmaiou ao vivo. Eu não posso mostrar o vídeo para vocês, mas foi postado em tudo que é rede social. Eu vi esse vídeo no Twitter, vi esse vídeo no Instagram. Não posso postar aqui por causa de direitos autorais, mas vamos ler a matéria. Jornalista desmaia ao vivo enquanto apresenta telejornal e é levado para a UTI. E na matéria do Extra diz: o jornalista Rafael Silva, de 36 anos, da TV Alterosa, desmaiou ao vivo enquanto estava apresentando o telejornal Alterosa Alerta, nesta segunda-feira. Ele foi socorrido rapidamente e levado para o hospital, onde agora está internado na UTI. No caminho, ele ainda sofreu cinco paradas cardíacas. Agora me disse, não é muito estranho, muito bizarro, um homem jovem, né, adulto ali, jovem, 36 anos, não é um velho, ó meu Deus, com histórico de doenças cardíacas, pelo menos eu procurei informações e não achei, ter 5 paradas cardíacas. E aí eu queria saber mais notícias sobre esse caso, fui no perfil e uma das últimas postagens que eu vi dele foi essa aqui do dia 28 de dezembro, dele falando sobre a terceira dose desse negócio maravilhoso e que sentia muito pelas pessoas que não tinham essa oportunidade. Não estou dizendo aqui que uma coisa tem a ver com a outra, eu só estou fazendo uma cronologia. Essa foi a última notícia, depois ele desmaiou ao vivo, teve lá 5 paradas cardíacas. Vamos ver o que de fato aconteceu. Talvez a resposta esteja nesse post aqui do Átila Tamarindo. Estresse com o trabalho concentra infartos na segunda-feira. Será que o rapaz estava estressado com o trabalho? Será que ultimamente muita gente anda estressada porque parece que tá rolando aí uma epidemia de mal súbito e pessoas, né, com problemas no coração?
Muito estranho. O que vocês acham? Deixa pra mim aqui nos comentários. E pra fechar o vídeo de hoje, eu quero deixar aí um alerta aos papais e mamães que me assistem, porque essa matéria que saiu na Folha de São Paulo é bem preocupante. PT prepara lançamento de campanha para que jovens tirem título de eleitor. Pesquisas internas do partido indicam que Lula tem força nessa fatia da população. A campanha pretende resgatar feitos do governo do PT. Será que eles vão resgatar o feito do mensalão, da compra da usina de Passadina, das obras em Cuba? Será que é esses os feitos? Porque essas obras aí feitas em ditaduras parece que saíram mesmo do papel. Aqui no Brasil já não rolou muito. Para conquistar os jovens, na época da gestão de Lula, ainda eram crianças. Então, assim, é compreensível, desde que o mundo é mundo, que os jovens têm essa tendência a cair no discursinho da esquerda. Isso até a ciência de verdade explica. Eles não têm o córtex pré-frontal formado, eles são meio sem juízo, meio sem noção e inconsequentes, né? Eles veem ali, a pessoa tá passando fome, Lula disse que vai dar comida, o Lula é bom. Eles não pensam em todas as consequências, que o Lula vai criar uma superestrutura, que vai gastar com salários, que mandou dinheiro para Cuba, que o BNDES tomou calote, todas essas coisas. E eu já recebi denúncia de uma mãe, mas infelizmente eu não pude trazer a denúncia aqui formalmente, dizer aonde aconteceu isso, porque eu não tinha imagens, mas uma professora que trancou os alunos na sala e apresentou uma candidata de um partido esquerdista aí para vereadora aqui no Rio Grande do Sul. Não vou dar nomes porque infelizmente eu não tenho as provas, mas fica aí o alerta, porque é óbvio que a esquerda vai querer conquistar esse público e vocês sabem que os métodos deles nem sempre são os mais honestos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!